Mano, eu nem ia gravar um vídeo sobre esse jogo, porque, convenhamos, é um amistoso contra o Coritiba, que não vai ser parâmetro para nada ao longo do ano, mas, querendo ou não, é um time de Série B, e a gente viu no Paulistão o Santos enfrentando um time de Série B, C e D, e ainda assim tendo complicação contra alguns. E durante o jogo, pelo que o Caixinha foi fazendo, pela forma que o Santos jogou, mesmo sem alguns dos titulares, eu achei que valia a pena passar um resumão assim por cima do que foram os jogadores desse amistoso. Não anotei detalhe por detalhe, até porque, como eu disse, é um jogo que não vale nada. Mas eu acho importante ressaltar alguns pontos sobre isso, né? Enfim, vale se destacar novamente que o Coxa, além de ser um time de Série B, que não é parâmetro para nada que o Santos vai enfrentar até o fim do ano, naturalmente o Coritiba já se sai mal quando enfrenta o Santos. Vale lembrar que no ano passado, se eu não me engano, o Santos ganhou os dois jogos contra o Coritiba na Série B, inclusive uma goleada que, se eu também não me engano, foi por 4-1 ou 4-2, não lembro de cabeça. Que eu acho que foi uns dois únicos times que o Santos goleou ano passado. Foi o Brusque por 4-0 e o Coxa, que se eu não me engano foi por 4-1 também. Então o Coritiba ele já é de uma certa freguesia assim, para o Santos. Mas mesmo assim conseguiu tomar um outro 4-1 nesse jogo agora. Um gol do Zé Ivaldo, dois gols do Tiquinho e um gol do David Washington já no final do segundo tempo. E o Santos no geral saiu bem. Foram basicamente dois jogos à parte. O primeiro tempo o Santos foi com os jogadores que tinham titulares disponíveis. O Schmidt estava fora por uma virose, o Neymar estava com um problema na coxa, que inclusive foi cortado da seleção, e o Escobar e o Guilherme estavam com desconforto, e aí foram poupados por conta disso. E mesmo assim, com os jogadores que o Santos tinha à disposição para esse amistoso, se saiu muito bem no primeiro tempo, dominou praticamente o jogo todo. O Coritiba teve pouquíssimas chances. O gol que saiu foi de um erro ali do bom tempo que ele acaba perdendo a bola e sobra com o jogador do Coritiba na entrada da área. E não tinha ninguém ali fazendo a cobertura, ele chuta e acaba indo no gol. Não foi culpa do João Paulo, mas foi realmente só esse lance de sorte, assim. De resto, no primeiro tempo o Coritiba não fez mais nada. Sai um gol do Tiquinho, num escanteio do Soteldo, mais um gol de bola parada. Se eu não me engano, o segundo gol, que é do Zeivaldo, também sai de escanteio, lembrei agora. Outros escanteios cobrados pelo Soteldo, então foram duas assistências para ele. Basicamente fez o papel de Neymar nesse jogo. E o Zeivaldo acaba fazendo um gol de cabeça. E o terceiro foi no contra-ataque, que, se eu não me engano, acho que a bola acaba sobrando na zaga do Coritiba ali. Eles tinham conseguido recuperar a bola. E aí o jogador do Curitiba acaba fazendo uma besteira ali, a bola acaba sobrando ali, o Tiquinho rouba a bola e dá no cantinho do gol. Então também foram dois gols do Tiquinho, duas assistências do Soteldo e um gol do Zé Evaldo. No segundo tempo, o Santos muda praticamente o time inteiro. Os únicos que continuam em campo são o Rolheiser e o Veron. Então o Santos muda todos os jogadores praticamente. O Coritiba, se eu não me engano, acho que ele volta com a mesma escalação, ele faz diversas substituições ao longo do segundo tempo, mas se eu não me engano, do intervalo ele volta da mesma forma que acabou o primeiro tempo. E aí o jogo já foi bem pior, né? Foi bem mais triste de se ver, porque o Coritiba, que já não fazia muita coisa, continuou sem fazer muita coisa, e o Santos não caiu de produção, porque o time reserva, o time titular do Santos já não é um time que brilhe os olhos ao ponto de ir para as cabeças em nenhum dos títulos. O Santos dificilmente vai brigar no Brasileiro e, se conseguir um bom chaveamento, talvez vá longe na Copa do Brasil, mas não é favorito em nenhum dos dois títulos. O time reserva do Santos piorou, né? Convenhamos. E aí foi um jogo bem mais truncado, assim, bem mais feio. Acho que, se não me engano, também aumentou a quantidade de faltas, porque era jogador ruim dos dois lados, então o único jeito de parar ou alguma jogada ali era na base da falta. E eu acho que os dois únicos lances que o Santos teve um certo perigo no segundo tempo foi no finalzinho, ali nos últimos 15 minutos, que o Brasão já tinha saído, o Caixinha também acaba tirando o Brasão e colocando o Diógenes para jogar, que eu achei uma boa ideia, porque se a gente está tendo que ver o Basso e o Godoy em campo, o Diógenes merece uma minutagem, porque como terceiro goleiro ele só vai jogar quando for amistoso mesmo, ou
caso uma tragédia aconteça com o João Paulo e o Brazão. E aí ele acaba fazendo 2 defesaças, inclusive. Um chute perigoso do jogador do Coritiba, ele faz a defesa. E aí, alguns minutos depois tem uma bola cabeceada dentro da área que o goleiro do Coritiba cabeceia para o chão e mesmo assim o Jorge consegue fazer a defesa. Então foram só os 2 únicos lances de perigo. E o quarto gol que foi do David Washington, que é numa roubada de bola, uma saída meio errada ali do goleiro do Coritiba. O jogador do Coxa que recebe a bola não viu que o David Washington estava colado nele. E ele acaba conseguindo roubar a bola e mete uma cavadinha por cima do goleiro do Coritiba. Belíssimo chute do David Washington. E fechou o placar ali no 4-1, não tinha mais muito o que fazer. O Santos até teve outras oportunidades que não foram aproveitadas. Teve um lance do Tassiano que ele chuta ele faz um passe dentro da área pro Luca Meireles, que ele acaba pegando meio mal, acaba chutando meio mal, e aí acaba que a bola vai pela linha de fundo ali sem perigo nenhum. Mas, no geral, o Santos dominou o jogo todo, o Coritiba não teve chance de fazer praticamente nada. E aí, passando rapidão jogador a jogador, o time titular do Santos foi João Paulo, Sherman, Gil, capitão, Zé Ivaldo e o Barreal na lateral esquerda. Vale destacar que o Barreal, pelo que eu pesquisei, ele já atuou como lateral esquerdo algumas vezes na carreira, principalmente no começo, então não era teoricamente uma novidade para ele. Rincon, Bom Tempo, Veron, fazendo ali não fazendo o meio campo, porque o Veron, embora na escalação esteja como teoricamente o meia, ele ficou muito mais na esquerda e o Soteldo fazendo a função de meia, que é como ele já estava fazendo antes do Neymar chegar. E fechando o time também tinha o Rolhaser e o Tiquinho. O João Paulo não foi muito exigido, quando precisou ali ele foi bem, mas não teve muitos lances de perigo. Como eu disse, no gol que o Santos sofreu ele não teve culpa. O Sherman foi mal, mais um jogo bem, bem ruim do Sherman. Ele até fez uma finalização ali no final do primeiro tempo que foi no gol, né, pelo menos. Normalmente as finalizações dele não tem ido pro gol, mas essa foi, mas o goleiro do Coritiba defendeu sem muita dificuldade. Mas mais um jogo ruim do Sherman é que novamente abre os olhos do Santos para a necessidade de um lateral direito, porque não tem ninguém em condição de ser titular. O Gil foi muito bem, né? Convenhamos, o ataque do Coritiba não ia oferecer muito perigo ali, então o Gil não teve que trabalhar tanto, mas foi seguro. Zé Ivaldo também novamente indo muito bem, inclusive fazendo um gol de cabeça. E teve uma roubada de bola, eu não lembro no que deu essa jogada, acho que ele acabou não dando em nada. Mas que ele acaba roubando a bola de um jogador do Coritiba. Ele passa, se eu não me engano, pro Rincon, pro Bom Tempo. E ele sai numa arrancada monstruosa, que infelizmente não deu em nada para ele também, porque quando a bola chega no Soteldo ele acaba mandando para a direita pro Rolhaser. Mas o Zé Ivaldo deu uma arrancada ali que ele tava com sede de fazer gol, e finalmente ele conseguiu fazer pelo menos um de cabeça depois. O Barreal ficou meio sumido, assim, eu sei que ele já fez a lateral esquerda em alguns momentos da carreira, principalmente a ala esquerda também, mas não vi ele fazendo muita coisa, assim, pra mim ficou meio sumido. Não acho que ele vá acabar jogando ali por muito tempo, porque, convenhamos, o titular é o Escobar, e de reserva tem o Souza, que é um moleque muito bom, e o Vinícius Lira, que também é um moleque com muito potencial. Não vejo o Barreal entrando ali, a não ser que seja uma emergência absurda, mas com todo mundo bem, não tem por que o Barreal jogando ali, sendo que tem outras posições que ele pode atuar que o Santos precisa mais. Se ele conseguir jogar de lateral direito, eu acho que eu até gostaria, para pelo menos ver se ele rendia mais que o Sherman e o Léo Godoy. Mas aparentemente ele não faz, então prefiro não ver o Barreal de lateral esquerdo. O Rincon, no geral, foi bem também, não apareceu muito ali. Ele estava vindo para fazer a saída de 3 junto com o Gil e o Zé Ivaldo, e aí liberava o Barreal e o Sherman para as alas, mas também não precisou fazer muita coisa. O Bom Tempo foi muito bem. Cada vez que a câmera focava em algum canto do campo, ele estava lá. Podia ser na zaga, ele estava. Alguns momentos, quando a linha ficava alta e tinha algum contra-ataque do Coritiba, ele voltava, ele estava ali na linha de meio de campo para tentar recuperar a bola. Quando ia pro ataque, ele aparecia, ele dava opção. Então o Bom Tempo foi muito bem novamente. Teve o Soteldo fazendo a função de meia, né? Ele foi o meia principal nesse jogo. Articulou bem, fez os
as 2 assistências na cobrança de escanteio, bem cobradas também. E fez algumas jogadinhas aqui e ali, como foi só 45 minutos, não tinha como ele ter muito tempo para desenvolver contra o time fraco, que é isso do Coritiba, mas ainda assim, nas jogadas que ele teve ele foi muito bem. O Rollheiser, para mim, ele foi um ponto... Como é que eu posso dizer? Ele não conseguiu se destacar tanto quanto ele poderia, por quê? O Veron, ele ficou na ponta esquerda. E em diversos momentos, o Soteldo caía mais para a esquerda, que é o natural dele, que ele se sente mais confortável jogando pela esquerda, como a gente sabe. E ele aparecia em diversos momentos para tabelar com o Veron, ou ele abria indo para a esquerda e o Veron vinha para o meio para fazer essa troca de posição. E quando o Veron precisava de um apoio também vinha o Barreal. E aí, em contraponto para o Rollheiser, quando alguém vinha ajudar ele era o Sherman, que convenhamos, tá muito mal. E o Soteldo não aparecia tanto, não caía tanto para o lado direito para dar essa oportunidade para o Rollheiser vir para o meio, tentar articular alguma jogada de outro jeito, ou para simplesmente ter uma tabela ali. Então o Rollheiser, quando ele pegava na bola em uma boa condição, você via que ele é diferenciado, que ele tem habilidade, que ele tem técnica, mas ele não conseguiu aparecer tanto, mesmo no jogo contra um time ruim, porque ele não teve muito apoio, pelo menos na minha opinião, na minha visão. O Veron, em contraponto, jogou muito. O Veron ali, por mais que o Soteldo tenha feito 2 assistências, o Tiquinho tenha feito 2 gols, então obviamente o destaque do primeiro tempo acaba indo para eles, o Veron me impressionou demais. Ele parecia outro jogador comparando com os jogos que ele tinha entrado antes. Não sei o que aconteceu nesses últimos dias, não sei como está sendo o treino no Caixinha, mas parecia outro jogador em campo. Aparentemente ele emagreceu, mas aparentemente ele recuperou a forma física dele de um jeito que eu pelo menos não esperava. Ele correndo o campo todo, disputando bola, correndo, ajudando na marcação atrás, e toda hora você vê ele roubando bola, ele aparecendo para dar um passe, para dar um cruzamento, para finalizar. O Verón jogou demais, assim, como eu disse, o Soteldo de quem acaba sendo um destaque por conta de terem alterado o placar, mas o Veron, assim, ele foi o jogador que eu acho que mais apareceu no primeiro tempo, foi bem demais. E o Tiquinho, como eu disse, fez 2 gols, graças a Deus. A gente sabe que o centroavante precisa de confiança, precisa estar marcando para continuar jogando, para continuar tendo essa confiança que um centroavante de classe precisa para conseguir ser matador. O Tiquinho teve isso, fez o gol no escanteio cobrado, fez o gol roubando a bola do Coritiba, que inclusive foi bem inteligente da parte do Tiquinho, que ele rouba a bola, ele tá sozinho no meio da área do Coritiba, com vários jogadores cercando, e ele simplesmente dá um toquinho de chapa na direita ali no cantinho do goleiro, o goleiro não alcança, e foi bem inteligente, mostrando mais uma vez que o Tiquinho, mesmo já estando mais velho, mesmo não tendo o físico de um jogador mais jovem, como é o David Washington, por exemplo, ou até como é o Tassiano, que já é velho, mas nem tanto quanto o Tiquinho, ele ainda assim é muito inteligente e é um ótimo centroavante. O Santos está muito bem servido na posição. E aí, pro segundo tempo, basicamente sai todo mundo, fica só o Veron e o Rollheiser. Deixa eu até pegar a lista aqui. Cadê? Pô, não tô achando aqui, mano. Eu tinha salvo aqui, mas por algum motivo sumiu. Mas basicamente, como eu disse, saiu todo mundo, ficaram só o Veron e o Rollheiser. Entrou o Basso, o Luan Pérez, o Luizão, o Léo Godoy, o Kevson, o Pituca, o Tassiano e o David Washington. E aí depois no finalzinho acaba saindo o Veron e o Rollheiser para a entrada do Luca Meirelles e do Rafael Freitas, que pelo que eu vi é um jogador do Guarani, que estava no sub-20 do Guarani e que está emprestado no Santos. Não sei porquê, não sei o que o scout do Santos viu para pegar ele por empréstimo do jogador do Guarani que estava no sub-20, e também não sei o que o Caixinha viu nele para subir ele, relacionar ele, mesmo que seja com um amistoso, mas enfim, quem sou eu para discutir. E no finalzinho também acaba saindo o Brazão, que tinha entrado no lugar do João Paulo, e ele acaba saindo para a entrada do Diógenes, que, como eu disse, fez 2 boas defesas no segundo tempo. E basicamente falando assim, bem por cima, porque como eu disse, o segundo tempo foi tenebroso, o Diógenes foi bem. Acho que o Santos está muito bem servido de goleiro. Tem o Brazão, que
é o titular absoluto da posição, porque sabe sair melhor pelo alto, sabe sair melhor no 1 contra 1 e por mais que ele não seja um exímio goleiro que saia jogando, ele não é o Manuel Neuer que sabe sair jogando com os pés, ele ainda assim é melhor que o João Paulo. O João Paulo como reserva tá ótimo também, um ótimo goleiro para ser reserva, e o Diógenes, na minha visão, pelo pouco que a gente viu nele no jogo contra o Ituano ano passado e nessa demonstração contra o Coritiba, ele foi bem. Me parece ser um goleiro seguro para terceiro goleiro. Se fosse para ser titular ou reserva imediato, acho que ele não seria o ideal, mas para terceiro goleiro acho que está muito bem. O Basso é horroroso. Ele entrou ali num primeiro momento fazendo uma função de primeiro volante, meio que no lugar do Rincon. Eu imagino que na cabeça do Caixinha isso foi porque o Basso é um jogador lento, é um jogador que não pode ser o último homem na linha de defesa, porque ele vai falhar com frequência, e ele é lento, então ele não consegue recompor na corrida contra um atacante. Mas ele, teoricamente, tem um bom passe. A gente não viu esse bom passe, ele não acertou nenhum passe assim, muito impressionante, e falhou defensivamente em alguns momentos ali, mas, como eu disse, os jogadores do Coritiba são horrorosos, e tinha outros zagueiros cobrindo ali, então o Basso foi horrível. O Luan Pérez eu achei que fez um bom segundo tempo ali, tem alguns bons passes, foi consistente na defesa, gostei, espero que ele recupere a confiança para ser de fato o primeiro reserva que o Santos precisa, ou durante o campeonato para ser a dupla de zaga junto com o Zé Ivaldo, porque a gente sabe que na idade do Gil ele não vai aguentar jogar mais os 40, 50 jogos que o Santos tem até o final do ano, pelo desgaste que ele já tem da idade. O Luan Pérez foi bem, o Luizão foi mais sumido que os outros dois, mas não achei ele mal. Ele até perdia a bola em um momento ou outro, fazendo uma falta ali meio desnecessária, mas no geral foi bem. O Léo Godoy é o Léo Godoy, não vou perder o meu tempo falando dele, não tem condição de ser jogador. O Kevson foi bem, novamente. Eu até vi um comentário no post do Santos que é surreal o quanto que o Kevson tem jogado bem depois que o David Brasil visitou o CT do Santos. E realmente, não sei porquê, mas os poucos momentos que ele joga ali, ele até que vai bem. E foi bem hoje de novo também. A gente sabe que o Kevson é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, então quando ele precisava marcar alguém ali, quando ele precisava tentar recuperar uma bola, não é o forte dele, mas ele aparecia muito bem no ataque, principalmente cruzando bola. No finalzinho do jogo, acho que teve umas 3 vezes que ele pegava a bola, ia para a linha de fundo e cruzava na área do Santos. Então, no geral, foi bem. O Pituca continua bem abaixo do que a gente sabe que ele pode oferecer. O Caixinha acabou testando o Basso como primeiro volante, e eu até entendi, mas eu acho que não vai dar certo, porque o Basso realmente não tem nível para jogar no Santos. E eu preferia que, se fosse para fazer um teste de primeiro volante, que ele testasse o Pituca. A gente sabe que o Pituca não tem ido bem, e como segundo volante não tem como, porque ele não é o melhor em ajudar a construir jogadas. Teve um lance no segundo tempo que o goleiro do Coxa acaba tocando a bola errado e o Pituca recebe. E ele tem o Tassiano na frente dele marcado, ele tem o Luca Meireles na direita marcado também, e ele tem o David Washington na esquerda que era uma opção muito melhor, estava muito mais livre. Ele acaba passando para o Luca Meireles na direita, que também tinha um jogador acompanhando ele, porque não tinha como ele passar para o David Washington, porque ele não tem o pé direito. Então ele ia ter que puxar a bola para a esquerda para conseguir fazer o passe ou virar o corpo, e até lá já ia meio que perder o time da jogada. Então o Pituca não é esse jogador para construir jogada, ele é jogador para destruir jogadas adversárias. Eu preferia que o Caixinha testasse ele mais como primeiro volante, porque talvez ele pudesse recuperar um bom nível. Quem mais? Foi o Basso, o Pituca, o Tassiano foi meio nulo. É bizarro que o Tassiano não está conseguindo ser meio nulo em campo até em um jogo amistoso contra o Coritiba. O Tassiano não fez muita coisa. Diversos momentos ele ficou mais na área e o David Washington vinha mais para fazer essa função de meia, e o Luca Meireles também em alguns momentos. E quando estava na área, o Tassiano não conseguiu fazer muita coisa. Em alguns momentos depois ele acaba recuando um pouco também para ficar dando mais opção ali para os pontos, principalmente para o Verón. E até chega a fazer um bom passe para o Luca Meireles, que acaba perdendo, mas no geral o Tassiano foi meio nulo em campo. O Rafael Freitas, que é aquele jogador emprestado do Guarani,
Eu não achei muita coisa ali. Óbvio, ele é jovem, ele só jogou... Pelo que eu vi, ele tinha acho que 15 jogos no Sub-20 do Guarani. Ele tem 19 anos, se eu não me engano. E, como eu disse, não entendi ele ser relacionado para esse jogo, mas não vou cobrar do moleque também, porque seria covardia da minha parte. Mas também não apareceu muito. Ponta direita foi quem no segundo tempo? Eu já tô perdido já, mano. Foi o Lucas Meirelles. O Lucas Meirelles não atuou muito como centroavante, ele ficou mais aberto na direita. Perdeu o gol, que o Tassiano tinha feito o passe, mas também não era uma chance clara, mas que ele poderia ter aproveitado de um jeito muito melhor. E mostra do porquê que hoje ele é a terceira ou quarta opção para centroavância, porque o titular é o Tiquinho, a segunda opção provavelmente vai ser o David Washington, se não virar a primeira, mas eu acho um pouco difícil ainda. A terceira acaba sendo o Tassiano, pelo que o Caixinha prefere. E a quarta, nesse momento, é o Lucas Meirelles. Então, e a gente vê porque realmente ele precisa de mais tempo para maturar. Se eu não me engano, também o Marcos Leonardo, se eu não me engano, ele subiu com 17, eu acho. E nas primeiras partidas que ele subiu, ele não era muito bom. E depois a gente sabe que ele foi evoluindo até chegar a fazer 50 gols com a camisa do Santos. O que demorou para ele ir pegando esse ritmo e mostrando mais qualidade. Eu acho que o Lucas tem total capacidade disso. O Santos tem revelado muitos centroavantes bons nos últimos anos. A gente teve o Gabriel Barbosa, o Yuri Alberto, Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o próprio David Washington e o Lucas Meirelles agora. Então acho que é uma questão de tempo também, não dá para cobrar ele tanto assim. E o David Washington, que da camisa do Santos, e no geral do segundo tempo, foi o melhor jogador. Ele, em diversos momentos, vindo para fazer a função de meia, ele aparecia, ele finalizava de diversas vezes, seja de fora da área, seja de cabeça, seja tentando algum chute ali que fosse desviar no zagueiro para tentar o gol, ele finaliza de toda forma e isso é muito bom, até pelo estilo do Caixinha, que ele gosta bastante disso. E o gol ele foi total mérito dele, ele pressionando o jogador do Coritiba, que acaba não percebendo que ele estava logo atrás, ele rouba a bola, dá uma cavadinha por cima do goleiro, um lance lindo. E eu quero ver o David Washington jogando cada vez mais, tendo mais minutos, porque na minha cabeça ele é o principal candidato a roubar a vaga do Tiquinho. Eu acho que isso ainda não vai acontecer, porque o Tiquinho tá fazendo gol e tem sido o cara mais experiente do ataque, sendo a referência ali para o homem de área. Mas num jogo que o Caixinha de repente precisar que o centroavante volte mais para marcar, ou consiga sair da área com mais frequência ainda, porque se o Tiquinho for fazendo isso, quando chega no segundo tempo ele já está morto de cansaço. Mas o David Washington ele é uma excelente opção, e embora o Caixinha, pelo menos pelo que eu acho, ele não goste muito de jogar num 4-4-2, eu acho que ele poderia sim testar com o David Washington e o Tiquinho, porque me parece uma boa dupla e eu quero mais minutos do David Washington. Mas enfim, foi isso. Santos 4-1 no Coritiba, um amistoso completamente aleatório, mas que serviram para mostrar alguns jogadores que têm evoluído e que têm capacidade de jogar o Santos, com a camisa do Santos ao longo do ano, que é, por exemplo, o caso do Verón, que melhorou muito, o David Washington, que tem jogado melhor do que nunca, e outros que não têm a melhor capacidade de jogar, que é o caso do Léo Godoy, do Basso e do Pituca, que precisa de um jeito ou de outro recuperar o futebol dele, senão vai ter que acontecer uma mudança aí, né? Vai ter que talvez procurar novos ares, um empréstimo, não sei. Mas a situação do Pituca tá complicada. E próximo jogo contra o Vasco, dia 30 ou 31, lá em São Januário. E que nem eu reforço o que eu disse no último jogo contra o Corinthians. Eu espero que a gente não perca pro Vasco do Carille. É tudo que eu peço a Deus.